cumprir, executar esse projeto, eu preciso que você vá. Muitas pessoas recebem um chamado de Deus e ficam. O que acontece com quem fica? Absolutamente nada. Meu Deus, é forte. E eu tenho visto, apóstolo Leonardo, apóstola Ana Paula, muita gente que vira para nós e diz assim: Alexander, não está acontecendo nada. Mas se não está acontecendo nada, significa que você não está em movimento. Olha aí, estou entendendo. Por quê? Deus, Ele age com quem se move. Olha aí. Ele não age com quem fica no mesmo lugar. Olha aí. Deus falou: Abraão, saia da sua terra, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aqui eu tenho 3 passos, 3 informações importantes, 3 orientações bíblicas. Primeiro, ao sair, eu tenho que me desconectar. Olha aí. Eu não posso sair e permanecer conectado. Quando Deus fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, Deus está dizendo: Abraão, eu quero deixar para trás a sua história até aqui, para começar a escrever com você uma história nova. Porque o meu projeto é para você, não é para sua parentela. Eu tenho algo a realizar através de você e não da casa do seu pai. Agora, você concorda comigo que mudar não é fácil? Imagine você, Abraão, morando naquele lugar, na terra de Ur, no meio dos caldeus, já estava instalado, já estava confortavelmente acomodado, porque aquela era a terra natal dele. Então ele era conhecido, todos o conheciam, ele já tinha o seu lugar, já estava a esta altura casado, não tinha filhos, mas já estava casado, e não era mais um garoto, ele já estava com 75 anos de idade. Então, aqui nós temos mais um detalhe interessante. Muitas vezes, até com a idade avançada, Deus nos chama à mudança. Tem gente que acha: estou velho demais. Mas a questão não é sobre a nossa idade, a questão é sobre o projeto. Olha aí. Porque o tempo de Deus é Kairos, não é Cronos. O homem, ele é muito próximo, muito relacionado com o tempo humano, que é o Cronos. Mas Deus, ele tem um tempo diferente, que é o Kairos. E o tempo de Deus não se move por segundos, horas, minutos, dias, semanas, meses, anos, décadas ou séculos. O tempo de Deus se move em um projeto, em um propósito, em um plano. E o que Deus diz? Abraão, eu tenho um plano para você, mas para isto você precisa sair, você precisa mudar,
Você precisa desconectar. Qual era o plano de Deus? Versículo 2: eu farei de você uma grande nação e o abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Esse era o plano de Deus para Abraão. Eu vou te abençoar, eu vou fazer de você uma grande nação, e por meio de você eu abençoarei todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu tenho um projeto para a sua vida, mas todo o projeto começa com uma mudança. É interessante porque muitas pessoas querem viver o propósito de Deus, querem viver o projeto de Deus, mas não querem a mudança. Quem não se muda não recebe a bênção. Qual é a atitude que Abraão toma? Versículo 4: partiu. Abraão fez o quê? Partiu. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: ele partiu. E o que você está esperando para partir? A única coisa é que Abraão teve dificuldades para se desconectar, porque ele partiu, mas ele levou. Olha aí. Ele partiu, mas ele trouxe consigo. Ele levou Ló, o seu sobrinho irmão, e ainda levou seu pai. Olha aí. Mas Deus foi falando o quê? Sai do meio da sua parentela, sai da casa do seu pai. Quantas vezes nós não queremos deixar para trás aquilo que nos é tão precioso? Por quê? Porque nos traz conforto. Você concorda que quando alguém já está estabelecido, ele se coloca numa posição confortável? Quantos já se mudaram de casa? É bom? É agradável? Eu acho que a única sensação boa é se você estiver saindo do aluguel para casa própria. Mas mesmo assim, o processo é legal. Está tudo arrumado. Você desarruma tudo, encaixota tudo, leva tudo, desencaixota tudo e tem que arrumar tudo de novo. E é impressionante que nesses momentos acontece o milagre da multiplicação das tralhas, porque sempre aparece mais coisa do que a gente achava que tinha. Até o controle remoto que tínhamos perdido 5 anos atrás, na última Copa do Mundo, a gente acha. E aí não tem onde pôr. Qual é o ensinamento disso? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo, e olhando para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o novo. Eu preciso deixar para trás o que é velho. Eu preciso abrir mão do que não cabe mais. Porque quando Abraão está na terra de Ur, ele está estabelecido. Mas quando Deus fala para ele partir, ele não pode levar tudo. Porque ele vai começar a morar em tendas.
ele vai peregrinar. Não dá para levar tudo no lombo dos animais, até porque não tinha caminhão de mudança naquela época, nem estrada para levar. E pior, Abraão sabia para onde ele ia? Deus disse: você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você teria coragem de se mudar hoje sem saber para onde ir? E ainda deixando para trás o que era precioso para você? Abrindo mão? Falar sobre glória da segunda casa só funciona se eu sair da primeira casa. Tem gente que não desgruda da primeira casa. E mais, se tiver que mudar, quer levar as paredes. Abraão não levou paredes, mas ele levou pessoas que não tinham que ter. Interessante que quando Abraão sai, ele parte e Deus não fala mais com ele até o pai dele morrer. Você sabia disso? Quando você leva algo ou alguém que não faz parte do plano de Deus na sua vida, Deus se cala. E aí tem gente que fala: Deus não fala comigo, mas você está fazendo o processo da mudança direito? Ah, mas eu não tenho ouvido a voz de Deus. Mas você está levando alguma coisa que não é para levar? Ou alguém? Aí depois que Terá, pai de Abraão, morre, aí Deus fala com Abraão, e Abraão continua a viagem. Mas ainda continua levando quem? Ló. Aí o que acontece? Confusão. Os pastores de Ló começam a contender com os pastores de Abraão. Porque é interessante, a bênção estava sobre quem? Tinha bênção sobre Ló? Mas quem está perto de quem é abençoado também recebe bênção. Aleluia! Então os rebanhos de ambos se multiplicaram, de modo que já não havia mais pastagens para ambos, e havia discordância entre os pastores dos rebanhos deles. Você percebe como a gente complica o que era para ser simples? Se Abraão não tivesse levado Terá, se Abraão não tivesse levado Ló, teria sido mais rápido o processo. Vira para a pessoa que está do teu lado: o culpado do seu atraso é você. Então Abraão fala para Ló assim: escolha para que lado você quer ir. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Porque não é interessante que nós, sendo parentes, entremos em contenda. Ló, que não era bobo nem nada, ele olhou e viu o que? As campinas. Ele olhou e viu as planícies férteis de Sodoma e falou: eu vou para lá. Abraão diz: não tem problema, eu vou para o outro lado. O que sobrou para Abraão? As montanhas. E quando Ló parte para Sodoma, você sabe a história, foi bom para ele? Ou deu ruim para ele? Deu tão ruim que ele perdeu tudo, inclusive a esposa nesse processo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O fato é que Abraão escolheu as montanhas. E aí a bênção de Deus foi com quem? Com Ló ou com Abraão? E quem continuou prosperando? Não importa para onde você vai, se você estiver de mudança, Deus vai te fazer prosperar. Se no processo da mudança você estiver fazendo o que Deus quer que você faça, vai brotar, nem que seja no deserto. E Abraão partiu. E
continuou prosperando. E os anos se passaram. Para ser mais exato, 24 anos. Você teria condições de suportar 24 anos por uma promessa? Teria? Tem gente que não espera 24 minutos. Especialmente a geração de hoje. Tão imediatista, tão consumista, a própria geração das redes sociais, online, que vive conectado. E é interessante que eu estou caminhando pela história de Abrão, que foi chamado por Deus para uma mudança. E quando Deus chama Abrão para uma mudança, ele apresenta uma promessa. Toda mudança em Deus, ela tem como objetivo o cumprimento de uma promessa. Mas no meio, entre a mudança e o cumprimento da promessa, tem o que? O processo. Abaixa um pouquinho, por favor. Esse retorno ele está hoje, digamos assim, com vontade própria. Ele não está com domínio próprio, está com vontade própria. O que acontece no processo? Eu preciso saber, espera. Aí, Sara resolve ajudar Deus. O que Sara diz? Eu já estou velha e não fui capaz de gerar. Porque Sara sabia da promessa, não sabia? Sara saiu junto com Abrão, não saiu? Aliás, Sara era a única que tinha que ser levada por Abrão, porque ela e ele eram uma só carne. Não tinha que ter Ló, não tinha que ter Terá, esses aí eram um atraso. Aliás, cuidado com os atrasos na sua mudança. Às vezes o atraso é um emprego que não tem que continuar na sua vida. Às vezes o atraso é um relacionamento que não tem que continuar na sua vida. Às vezes o atraso é um parente que não tem que continuar na sua vida. Cuidado com os atrasos na sua vida. Porque depois você vai ficar impaciente pelo cumprimento da promessa. Mas quem deu causa foi você. Quando Abraão se livra dos atrasos, Sara começa a ficar o quê? Impaciente. Porque Sara não está olhando para a promessa no Kairos, ela está olhando para a promessa no Cronos. Você sabe a diferença, pastor? O apóstolo Leonardo, a apóstola Ana Paula já ensinaram para vocês a diferença entre Cronos e Kairos, né? Ou preciso explicar? São palavras gregas que representam tempo. Só que um é o tempo do homem, o outro é o tempo de Deus. E Sara, ela começa a olhar para o corpo dela em processo de envelhecimento. Ou seja, ela está olhando para o Cronos. Deus está preocupado com o Cronos? Você está preocupado com o Cronos? Ou com o Kairos? Quando Sara olha para o seu corpo, para a sua esterilidade, e olha para o Cronos, ela diz: Abraão, vamos ajudar Deus. Você tem uma promessa, então eu vou te apresentar a minha serva, para que você tenha um filho com ela, Agar. E assim Abraão gera um filho da serva, chamado Ismael. E é interessante que toda vez que a gente tenta ajudar Deus, a gente arruma confusão. Você sabia disso?
Toda vez que a gente tenta ajudar a Deus, a gente arruma confusão. O que Sara arrumou? Quem que começou a se desentender com a serva? Sara. Depois os meninos, porque depois nasce Isaac. Quem que não se entende? Isaac e Ismael não se entendem. Aliás, isso acontece até hoje. Se você acompanha os noticiários, até hoje os descendentes de Ismael estão brigando com os descendentes de Isaac lá no Oriente Médio. Você sabia disso? Consequências de alguém que tenta ajudar a Deus. E Sara, ela entra nessa vibe de tentar ajudar a Deus. E quando Ismael nasce, ele começa a crescer, Deus fala com Abraão. Fala, Abraão, dispensa a serva, dispensa o menino, porque o meu projeto não é com eles. O meu projeto é com o filho da esposa e não com o filho da serva. Vai chegar um momento na sua vida em que Deus vai te dizer: dispensa aquilo que você está tentando usar para me ajudar. Eu não preciso da sua ajuda, porque eu sou Deus. Mas Deus, quem é que vai me garantir se eu abrir mão desse trabalho? Eu sou Deus, não preciso da sua ajuda. Aleluia. Mas Senhor, como é que eu vou me virar sem esse relacionamento? Eu sou Deus, eu não preciso da sua ajuda. E assim Deus fala com Abraão. E Abraão, numa madrugada, pega uma porção de pão e água e dispensa Agar e Ismael, que partem no caminho do deserto. Deus é tão misericordioso que quando acaba o pão e a água, o menino começa a chorar de fome e de sede, Agar se afasta para não ver o filho morrer. E quem aparece? O anjo do Senhor. Deus é tão misericordioso que Ele não pesa a mão sobre quem não fez por mal. Porque Agar não tinha escolha. Como serva, ela podia escolher gerar ou não. Ela obedeceu. Anota isso na sua agenda. Deus nunca vira as costas para quem obedece. Porque é melhor obedecer do que sacrificar, como Samuel disse a Saul. É melhor obedecer. Deus se agrada muito mais de obediência do que de sacrifícios. E depois você conhece a história. Deus faz brotar água. Agar olha, vê água. Ela dá água para o menino. Ela sacia a sede, continua a caminhar. E Deus honra aquele rapaz. Ele se torna um homem importante, um flecheiro. Por quê? Porque mesmo não sendo filho da promessa, ele era filho de Abraão. E nessa caminhada, Deus, de novo, afasta quem não faz parte do projeto e continua tratando com Abraão. Por que eu estou fazendo essa linha do tempo? Depois, podem até passar como lição de casa para a igreja. Nós vamos caminhar de Gênesis 12 a Gênesis 22 hoje. Que leiam esses capítulos para entender a trajetória de Abrão, de Ur a Moriá. Essa ministração começa em Ur e termina em Moriá. Que por sinal Moriá significa o quê? Lugar onde Deus provê. Continuando, chega um belo dia, em Gênesis 18, já caminhamos um pouquinho, onde Deus vem de novo falar com Abrão. Estava lá Abrão nos carvalhais de Mamre, quando aparece diante dele, na porta da sua tenda, o próprio Senhor. Vai visitá-lo. E quando Abraão levantou e viu os olhos, 3 homens estavam ali. Acredita-se que um deles era o próprio Senhor. Fala-se que
aqui foi uma teofania, o momento em que o Senhor materializou-se sobre a terra. E quando Abraão levanta os olhos, ele vê, ele se prostra. E ele oferece para aqueles três uma refeição. Ele fala: não se vão, aguardem, eu quero preparar uma refeição para vocês. E aí eles dizem que assim seja. Abraão corre para a tenda, manda preparar depressa 3 medidas de farinha, manda preparar um novilho. E o que acontece? Abraão quer oferecer ao Senhor. Abraão tinha essa característica, ele sempre queria oferecer ao Senhor. Ele sempre queria entregar ao Senhor. Aqui, muitos anos já haviam se passado. A promessa ainda não havia se cumprido. Mesmo com aquele processo que já tínhamos passado, já passamos por Terá, já passamos por Ló, já passamos por Agar e Ismael, agora Deus vai tratar de novo com Abraão e com Sara. E aí o Senhor fala com ele: onde está a sua mulher? Ela está na tenda. Aí Deus fala assim, por meio daqueles varões: certamente eu voltarei, e daqui a 1 ano Sara, sua mulher, dará a luz. Só que a essa altura, presta atenção, quando Deus fez a promessa, quantos anos Abraão tinha? 75 anos. E Sara tinha 65 anos. Aqui, Abraão está com 99 anos. E Sara com 89 anos. Passaram-se 24 anos. Quando Sara está escutando da porta da tenda. Quando Sara escuta isso, sabe o que ela faz? Ela ri. Aí o Senhor pergunta: por que a sua esposa riu? Por que sua esposa riu? Haveria alguma coisa difícil demais para o Senhor realizar? Sara já não tinha mais clareza de que a promessa se cumpriria por meio dela. Quantos aqui já viveram essa experiência? O tempo passa e já não temos mais clareza de que a promessa se cumprirá por meio de nós. A gente começa a dizer: Senhor, chama o outro, arruma uma Agar para gerar, chama outro pastor para pastorear no meu lugar, chama outro obreiro para ministrar no meu lugar. Mas eu quero dizer para você nessa noite: Deus não mudou de ideia a respeito do que Ele te prometeu. Deus não tinha mudado de ideia sobre a promessa que fez a Abraão e a Sara. Por que a sua esposa riu? Certamente daqui a 1 ano vocês terão o seu filho nos braços. Será que tem alguma coisa difícil demais para Deus fazer? Tem alguma coisa difícil para você fazer? Tem? Tem alguma coisa emboscada aí na sua vida que é difícil para você fazer? Sim ou não? Sim. E para Deus? O que é difícil para você é difícil para Deus? Então o que eu tenho que fazer? Confiar. Porque a essa altura, lembra que o primeiro passo era mudança? Mas entre a primeira casa e a segunda casa tem uma mudança, não tem? E na mudança, o que é que eu tenho que exercitar? Fé. Porque diz a Bíblia que sem fé porque o meu justo viverá
Pela fé. O que é que eu tenho que exercitar no processo da mudança? Fé. Ainda que demore. Vocês já pararam? Pronto, eu perguntei no início quem gosta de mudança. Ninguém gosta, né? Vocês já imaginaram ficar de mudança por 25 anos? O que vocês acham? Horrível? Eu choro só de imaginar. Mas esse era o processo que Deus tinha para este homem e para esta mulher, chamados Abraão e Sara. Daqui a um ano, você terá o seu filho nos braços. Continuando a história, depois vem a destruição de Sodoma e Gomorra. Ló ressurge na história, literalmente fugindo e perdendo. Depois, Abraão vive uma experiência após a destruição de Sodoma e Gomorra com Abimeleque, mas como eu disse, isso vai ser lição de casa para a igreja ler entre os capítulos 12 e 22, porque senão, se eu for contar essa história toda, a gente vai sair daqui meia-noite. Aí chega no capítulo 21 de Gênesis, Isaac nasce. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: a promessa de Deus se cumpre. Mas não atrapalhe. Quando Sara e Abraão pararam de atrapalhar, Deus cumpriu. E quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, Isaac nasceu. Aí alguém poderia pensar assim: louvado seja Deus, aconteceu, acabou. Vira para a pessoa do seu lado: ainda não. Ainda não acabou. Depois do nascimento de Isaac, Agar e Ismael vão embora, como eu já antecipei. Só que aí no capítulo 22 de Gênesis, Deus fala de novo com Abraão. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Gênesis 22:3. Pegue o seu filho, perdão, 22:2. Pegue o seu filho, o seu único filho a quem tu amas, e Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereçam em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Eu fico imaginando. Isso é mera imaginação minha, não está na Bíblia. Mas a Bíblia também não é proibida de ter imaginação, né? Desde que eu não viaje na maionese. Senhor, o Senhor me deu, depois de 25 anos, e agora é para eu matar? Faz sentido para você? Também não fazia sentido para Abraão. Se isso te consola, não fazia sentido nenhum. Mas quando Deus te pede alguma coisa, você fica tentando achar sentido porque Ele pediu? Quando Deus pede alguma coisa para mim, eu tenho que ficar procurando ver se faz sentido o que Ele me pediu? O que eu tenho que fazer? Você já reparou que adolescente não obedece porque acha que não faz sentido? Não é isso? Quem tem filho adolescente ou já teve filho adolescente? Por que eles não obedecem? Porque eles dizem que não faz sentido. Mas quem disse que obediência tem a ver com fazer sentido? É por isso que eu acho que a maioria de nós ainda é adolescente na fé. Porque quando Deus manda fazer, fica discutindo. Não faz sentido, Deus.
adolescente na fé. O rosto espiritual já está coberto de espinha. Porque fica discutindo com Deus se faz sentido ou se não faz. Mas Deus não está preocupado em você achar que faz sentido ou não. O que Ele quer de você? Que você obedeça. Mas Deus não faz sentido nenhum, mas Deus não obedece. Tá bom, você acha que não faz, mas não perguntei sua opinião. Obedeça. O fato é que Abraão, a essa altura já com estimas, alguns estudiosos dizem que a esta época Isaac estava com 12 anos, aproximadamente. Outros dizem que ainda mais, porque quando o texto fala menino, Isaac era menino. Só que na cultura hebraica, o homem não é adulto antes dos 30 anos. Você sabia disso? Não é à toa. Jesus começou o ministério dele com quantos anos? Por quê? Porque antes disso ele sequer poderia fazer uso da voz na sinagoga, porque era menino. A maioridade para os hebreus era aos 30 anos. Então alguns estudiosos supõem que Isaac poderia ter até perto de 30 anos. Mas sejam 12, sejam 30, o fato é que a essa altura Abraão tinha mais de 112 anos. E lá vai o velho, pega o menino, pega os servos, pega o animal para carregar a carga, pega o fogo, pega a lenha, pega o cutelo e vão caminhando. Deus, de novo, diz: você vai para o monte que eu vou te mostrar na terra de Moriá. Deus não dava para Abraão endereços. Ele só dizia: vai. De novo, Deus faz a mesma coisa. Depois de 30 e tantos ou 40 anos. Fato é que Abraão parte e caminha por 3 dias. Vocês concordam que 3 dias é bastante tempo para desistir? 3 dias é bastante tempo para desanimar? 3 dias é bastante tempo para mudar de ideia? Deus estava provando Abraão até o último tostão. Porque não podia ser no monte ali do lado do acampamento? Não. Vai andar 3 dias para ver se está disposto a entregar. Às vezes Deus vai mandar você ir mais longe para ver se você está disposto a entregar. Mas Deus não podia ser aqui do lado, pertinho. Não, você vai para mais longe para ver se você está disposto a entregar. E ele caminha por 3 dias. E no terceiro dia, são 3 dias e 3 noites, ele avista de longe um monte. O que ele fala para os servos? Fiquem aqui, que eu e o menino subiremos, adoraremos. E aí ele usa uma frase no plural que me choca: e retornaremos. Retornaremos no plural. Entende por que ele é chamado de pai da fé? Porque ele cria que Deus, mesmo que ele matasse o seu filho, Deus o restituiu. E ele começa a subir. Ele começa a escalar aquele monte. Ele e o menino. Preste atenção. Aqui Abraão aprendeu. Ele não leva mais quem não faz parte do processo. Antes ele tinha levado o Ló, aqui Abraão já está mais velho, já está mais experiente.
faz parte da promessa. Isso não era para os servos. Os servos ficaram no pé do monte. Quem subiu? Quem fazia parte da promessa: Abraão e Isaac. Não leve para adorar com você quem não faz parte da sua promessa. E ele sobe. E o menino faz uma pergunta que ecoa pelos milênios: Pai, eis aqui, meu filho. Eu vejo aqui a lenha, o fogo e a faca. Mas onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro para o sacrifício? A resposta de Abraão foi uma resposta de alguém que já estava experimentado e que tinha aprendido a conhecer a Deus. Ele disse: meu filho, Deus proveu. Já pensou um pai dizer isso para o filho, sabendo que o cordeiro era o próprio filho? Entende o significado dos dias que nós estamos vivendo hoje, com a semana da Páscoa? Porque também um pai entregou o seu filho. E Abraão continuou subindo. Quando ele chega no alto do monte, o que ele faz? Presta atenção nos detalhes, porque a lição para a nossa vida está nos detalhes. Abraão edifica um altar. Amados, não há como viver a promessa sem antes edificar altar. Muita gente quer viver os projetos de Deus, mas não quer edificar o altar. Muitos querem viver a promessa de Deus, mas não querem edificar o altar. Não se esqueça que Deus está esperando que eu e você construamos o altar. E muitas vezes, até quando Elias, ele está diante do povo, ele versus os profetas de Baal e de Aserá. Quando Elias vai invocar a Deus, primeiro ele faz o quê? Ele restaura o altar que estava em ruínas, com 12 pedras, uma pedra para cada um dos filhos de Israel. Então Abraão começa edificando o altar. Depois do altar, ele coloca a lenha. E aí, muitos falam da fé de Abraão. Mas você já parou para pensar na fé de Isaac? Quando o pai pega Isaac para amarrá-lo, ele entende que quem vai ser o cordeiro será ele. E eu te pergunto, Isaac fugiu? Correu? Assim como Jesus não fugiu da cruz. Você acha que se Isaac corresse, o velho Abraão alcançava? Estava correndo atrás dele até hoje, né? Entende o que é fé? Isaac teve fé. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu creio no que meu pai crê. Ele se deixou amarrar, porque o cordeiro era amarrado. E então ele é colocado sobre o altar. Finalmente Abraão pega o cutelo, a faca, e quando ele vai desferir o golpe para imolar o seu filho, Deus brava isso. Amados, é aqui que se cumpre a promessa. A promessa que Deus fez lá em Ur se cumpre aqui em Moriá. Porque é o momento em que Abraão entrega.
que Deus diz: não estenda a mão sobre o menino. Versículo 12 do capítulo 22 de Gênesis. E não faças nada a ele, porque essa fala de Deus me assombra, porque agora eu sei que temes a Deus. Agora, não antes. Você percebe por que muitas vezes Deus ainda espera algo de nós? Porque não me negaste o teu filho, o seu único filho. Agora eu sei que você teme a Deus. E a gente acha, mas a promessa não cumpriu. Peraí, você cumpriu a sua entrega? Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu o nome de Moriá. O Senhor proverá. Daí dizer-se até hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei. Olha aqui o cumprimento da promessa. Amados, de Ur a Moriá, para se cumprir a promessa. São 25 anos até nascer, e mais outros tantos até a entrega. E você acha que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida assim? Não vai. Certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Só aqui Abraão para de peregrinar, em Berseba. Ele peregrinou por 25 anos até Isaac nascer, e por mais outros tantos. Eu disse que não há um número exato aqui, há divergências históricas, mas certamente nós podemos falar algo em torno de 40 anos de peregrinação, ou mais, até que ele fixa a residência em Berseba, e ele volta para colher o que Deus prometeu. Você quer colher o que Deus prometeu? Quando ele fixa a residência, peraí. Tá. Qual era a residência dele no capítulo 12? Ur. Qual será a residência dele no final do capítulo 22? Berseba. E a glória da segunda casa será, porque em Ur Abraão era só com sua esposa. Em Berseba ele tem Isaac, que é herdeiro da promessa. Você quer ficar em Ur ou quer ir para Berseba? Muitos estão presos a Ur, onde há conforto, e não estão dispostos a peregrinar até fixar a sua nova casa em Berseba. Segunda casa requer mudança, e mudança requer abrir mão
da zona de conforto. E no processo, não é igual a gente quando muda, que em 2, 3 dias já sai de um lugar e já está no outro. Está tudo uma bagunça, né? Às vezes a gente vai achar a meia junto com a panela. Quando muda é assim, né? Aí você vai achar a camisa junto com a chave de fenda. Mas já levou, já mudou. Agora é só arrumar. 2, 3 dias. E uma mudança que leva décadas. Não é o momento agora, porque a hora já é avançada, mas eu posso dar testemunho de uma promessa que eu esperei 32 anos para se cumprir. 32. Mas ela se cumpriu. Uma coisa que Deus me falou quando eu tinha 18 anos, foi se cumprir quando eu cheguei aos 50. Então Deus não se esquece das suas promessas. Sabe por quê? Promessa não envelhece. Sabia disso? Promessa não tem prazo de validade. Quando Deus faz uma promessa, Ele não põe igual a gente vê lá no supermercado. Você vai pegar um produto e fala, válido até tal dia. Promessa não. Quando Deus faz a promessa, Ele não põe data de validade, válido até tal dia. Nós até temos prazo de validade. Uma hora a gente acaba dando uma morrida. A coisa começa a pifar e gripar e chega uma hora que não funciona mais. Nós temos prazo de validade, promessa não. Então a promessa que Deus te fez, a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. Aquilo que Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Eu não sei o que você tem ouvido da parte do Senhor, que promessas Ele te fez, o que Ele te prometeu. Mas uma coisa eu sei, que a promessa não é revogada, a menos que você desista dela, aí é outra coisa. Mas se você permanecer, Deus não abrirá mão daquilo que te prometeu. Só que no caminho tem mudança, no caminho tem desafios, no caminho tem desapego. Sabe apóstolo Leonardo, apóstola Ana Paula? Esta é uma clareza que eu tenho. Há muita gente aqui apegada com coisas que não deveria mais estar. Por isso a mudança não se completa. Por isso não recebe o que Deus prometeu. Por isso não avança no reino de Deus. Por isso não cresce. Por isso não prospera. Por isso não recebe a bênção. E ninguém entra na segunda casa sem sair da primeira. Eu quero concluir esta palavra orando com você. Para que o Espírito Santo Ele possa tocar no seu coração e te incomodar em relação àquilo que precisa ser mudado. Que Ele possa te trazer desconforto para você sair da zona de conforto. Muitas vezes Deus precisa colocar um negócio que Ele colocou em Paulo: espinho na carne. Isso é assunto para um outro dia. Para que tinha espinho na carne? Você já viu um espinho confortável? Hã? Vamos usar uma outra expressão mais popular: pedra no sapato. É confortável? Por que Deus às vezes põe uma pedra no nosso sapato? Para a gente se mexer, para a gente se mover.
gente sair do lugar, para a gente sair do comodismo. Eu costumo dizer que o nosso problema, enquanto brasileiros, ele já começa no nosso hino nacional, deitados eternamente em berço esplêndido. Chega o crente da igreja, recebi Jesus, vou deitar eternamente no berço esplêndido, já tenho o passaporte do céu, só aguardando o bonde da salvação me levar para a glória. Não foi para isso que Deus te chamou, pai. Não foi mesmo. Para que Deus te chamou? A grande comissão, eu finalizo com esse raciocínio. Começa com uma palavrinha poderosa de 3 letras. Isso é Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Ide por todo mundo. Ide e não ficai. Tem gente que recebe Jesus na sua vida e não quer ir. Quer fazer o quê? Ficar. Cutuca quem está do seu lado. Agora não é só por olhar, dá uma cutucada. Cutuca. Ide. Não fique. Ide. Porque lá na segunda casa é que haverá glória maior. Coloque-se de pé, vamos orar. Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és um Deus que se move por meio da Sua palavra. Eu quero Te agradecer, porque creio que esta palavra traz uma direção clara, objetiva para esta igreja, trazendo um desconforto, sim, um incômodo, para que os Teus filhos não permaneçam do modo como estão, mas possam, como diz as Escrituras, andar do modo digno da vocação para a qual foram chamados. Como Paulo diz: rogo-vos, pois, que andeis do modo digno da vocação a que fostes chamados, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pai, o que eu te peço é que o Senhor visite cada integrante desta igreja MPPC, em nome de Jesus, trazendo incômodo, trazendo desconforto, tirando da zona do comodismo, do conformismo, em nome de Jesus, para que possam se mover em direção à promessa, em direção à vontade do Pai, em direção ao chamado, em direção à segunda casa, em nome de Jesus. Eu oro desde já te agradecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem acredita, dá glória a Deus e declara amém, amém.